Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem e nesse vídeo nós iremos discutir um assunto muito legal: consumo cultural e formação de mentalidades. Todos nós somos consumidores de tudo, também de cultura, e é isso que forma a nossa mentalidade. Vejam, eu gosto de fazer um exercício até de humildade, e eu me faço sempre uma pergunta, e faço também para os meus alunos muitas vezes. Vasculhe a sua cabeça e tente descobrir um pensamento original seu. Um só. Façam esse exercício aí, né? Pega tudo que você já sabe ou acha que sabe e tenta chegar à seguinte conclusão: este é meu, eu não peguei nada de ninguém. Porque tem gente que fala de forma muito leviana: eu não devo nada para ninguém. Tudo bem, eu entendo o sentido que a pessoa está querendo falar, mas mesmo nesse sentido que ela está querendo falar, desculpa, ela está errada, está equivocada, não? A gente é mais devedor dos outros do que a gente imagina. Por exemplo, eu falei da questão das ideias, né? Tudo que a gente sabe, a gente ouviu de alguém, ou na televisão, ou viu um filme, ou leu num livro, ou escutou uma pessoa mais velha, mais experiente falando, né? Então a gente sempre ouviu de alguém, ou aprendeu na escola, na igreja, não importa. Mas também as coisas que a gente consome, tudo que a gente consome, não foi a gente que produziu, né? Foi alguém que produziu. Então, eu trabalho, esse trabalho é tempo de vida, esse tempo de vida gera um dinheiro, que é tempo de vida cristalizado ali, aí eu vou na loja, ou vou na internet, compro, aí eu transfiro esse valor, né, que é uma parte do meu tempo que eu usei para conquistar, e pego uma mercadoria. E aí, essa mercadoria também tem cristalizado ali o tempo de vida de outras pessoas, não é uma só, outras pessoas. Então, eu estou trocando meu tempo de vida com o tempo de vida de outras pessoas. Isso não está... Lembra que eu falei no vídeo passado sobre o não visto, o não dito? Então, isso é o não dito das relações sociais, que são relações econômicas nesse caso, né? Específicas até. Então, eu estou me relacionando com pessoas que eu não sei quem é e elas também não sabem quem eu sou. Mas eu estou alimentando a cadeia e ele também, essa cadeia produtiva e de consumo. Então, consumo e produção faz a sociedade girar. Com as ideias é a mesma coisa. As ideias, a nossa mentalidade, ela faz parte de uma cadeia de ideias que giram numa dada sociedade. Então, muito daquilo que eu acho que eu sei, ele faz parte de um domínio comum, do senso comum, do âmbito das opiniões, daquele conhecimento que as pessoas te dão de graça, né? Sem você pagar por ele, ou sem você precisar procurar muito. Então, as pessoas chegam e te dão um conselho de graça. Mas existem aqueles conhecimentos que você precisa ir buscar, ou com reflexão profunda, e aí nós estamos falando de filosofar de verdade, ou buscar, de fato, tendo que pagar por ele, pagar um curso na internet, um curso de faculdade, né, qualquer tipo de conhecimento, para que alguém te dê aquele conhecimento, você não vai obter de graça. Né? Aí, esse conhecimento que a gente vai buscar, ou o indivíduo construiu com uma biografia muito específica, ele não aprendeu em livros, mas aprendeu com a prática, uma biografia muito estrita, ou é o cara que foi, né, buscar conhecimento acadêmico, científico, tem um diploma e eu vou pagar por esse know-how, por esse conhecimento especializado. Então, a gente está sempre consumindo cultura, então, quer seja a cultura do senso comum ou a cultura dos meios, né, das artes, da literatura, ou essa mais
específica, que é a cultura erudita, dos meios acadêmicos, né, dos cursos de formação. E tudo isso vai gerando a nossa, o que a gente chama de mentalidade. O que é a mentalidade? É a forma de ver o mundo, é a visão de mundo, é a sua perspectiva mais ampla das coisas. E essa visão de mundo vai não só situando você no mundo, mas vai também definindo as suas posturas, seus comportamentos, condutas, ou aquilo que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Então ele vai talhando o tipo de pessoa que você é, está se formando, está sendo. Nesse sentido, e aí é onde eu quero chegar, né, para daí seguir com a reflexão, o cinema, ele é, antes de qualquer coisa, um produto de consumo em massa. Ele é um produto, né, o filme, como eu disse, ele é barato para consumir, né, é relativamente barato para eu ir ao cinema ou pagar um streaming e assistir um monte de filme e série, mas ele é muito caro para quem produz. Então, ao mesmo tempo que ele é cultura, ele é entretenimento de um lado, ele é indústria do outro. Ele é arte, maquínica, indústria do outro. Então ele é caro para produzir, ele demora para produzir, envolve quase que uma sociedade, né, um batalhão de pessoas envoltas para fazer um filme de grande produção, mas depois a tendência, né, o desejo dos produtores é que ele seja assistido, consumido pelo maior número de pessoas possível, para dar esse retorno que vai tornar possível os investidores continuarem no negócio, continuarem injetando dinheiro em outras produções. Então, ele é uma prática de consumo de massa, tanto no projeto dos idealizadores, quanto do público que ansiosamente espera, né, o filme que já foi programado, já foi indicado, né, a data de lançamento, e aí todo mundo está esperando ali uma determinada produção com bastante ansiedade. Quando as pessoas assistem ao filme, é normal, né, aquela coisa, logo depois que você sai da sessão, as pessoas dizendo gostei, não gostei. Então aqui, novamente, eu retomo a questão do gosto, é que o gosto não é pessoal. O gosto é construído. Conforme a gente consome a cultura, essa cultura vai moldando a nossa mentalidade e no bojo, no escopo dessa mentalidade, está aquilo que a gente chama de gosto. Então, dizem que a beleza não está nas coisas, mas está no olho de quem vê. Mas o olho vê aquilo que é dado a ver, aquilo que é apresentado para que ele veja. Então, considerando todo o grupo, o universo das produções cinematográficas, são escolhas feitas estéticas, de tema, né, temática, e colocadas para esse indivíduo que vai criando nele uma normalidade, ele vai normalizando certas produções, certos temas, o modo como eles são discutidos, o modo de atuação, o modo de direção, e a gente vai normalizando, naturalizando, e aí a gente passa a gostar. Então não é que a gente gosta, a gente passa a gostar. E esse movimento do passar a gostar, quem de nós nasceu gostando do que gosta? Tudo é adquirido, é empiria pura, né? Tudo você foi adquirindo o gosto. Inclusive, eu ouso dizer que muitos de vocês, muitos de nós, diziam, não gosto disso. E depois deu uma chance, experimentou, foi se acostumando e hoje adora. Adora um determinado gênero de filmes, adora um determinado vegetal, legume. A vida é assim, né? Não dá para dizer não li e não gostei. Não experimentei e não gostei. Né? A vida a gente tem que experimentar. E aí, conforme a gente vai se ambientando, se acostumando, aquilo vai melhorando o gosto, porque vai se naturalizando em nós. Então, nesse sentido, eu afirmo,
Reitero, o gosto é uma construção social. Tem muita gente que falava, eu gosto sempre de dar esse exemplo, falava que gostava de Tiririca, gostava de ouvir a música Clementina, né? Clementina de Jesus, né? Que ele cantava, foi a única música que ele cantou e elevou ele ao sucesso e a se tornar uma figura conhecida, e depois no Brasil virar deputado federal com votação muito expressiva. E aí, bom, ele fez sucesso, né? Mas se você procurar hoje as pessoas e perguntar para elas, você gostava de Clementina? Quem vai ter coragem hoje de levantar a mão e dizer, eu gostava? Às vezes a pessoa tem até vergonha de dizer no presente do que ela gostava no passado. Num passado não tão distante assim. Então eu fico pensando algumas músicas de gosto duvidoso que tem por aí hoje, estilos de música, se daqui a 10 anos, encontrando essas pessoas e perguntando para elas se elas vão ter coragem de falar que gostava, que ouvia aquilo, que dançava aquilo, né? Bom, enfim, isso é só uma especulação, mas é fato que o gosto ele é construído e ele vai mudando, você vai trocando as suas predileções, é normal. Se você com 50, 60 anos continuar gostando das mesmas coisas que você gostava com 15, o problema não está nas coisas, está de fato em você. Né? Como eu falei, né? A beleza não está nas coisas, está no olho de quem vê. Então, gostar das mesmas coisas com 15 e com 60, muitas vezes o problema vai estar no sujeito. Vocês se lembram que em vídeos passados nós falamos da repetição das fórmulas, né? Influência ou repetição? Então, o gosto ele é formado muito pela repetição das fórmulas. As fórmulas que vão, né, de forma maçante, de forma quase que massacrante sendo repetidas, e vão gerando no espectador, nesse espectador médio, o conforto simbólico. Ou seja, eu já conheço isso, eu já sei onde isso vai dar, eu já sei como esse filme vai se desenvolver até o seu desfecho. Isso não cria o contraditório, não cria o embate, o desconforto, e aí o espectador médio, ele se alimenta disso. Porém, nós aqui no canal trabalhamos para que você se torne ou melhore a sua condição de espectador crítico, de leitor crítico do mundo, das imagens. O mundo é uma imagem, né? O cinema é imagem, os livros, né, principalmente literatura, mas também teoria, quando dão exemplos, a literatura com as suas histórias e personagens, e os exemplos trazidos pelos livros de teoria criam imagens. Então é preciso ler essas imagens de forma crítica, né? Ao ler de forma crítica, a gente consegue evitar essa repetição de fórmulas, sentir um desconforto com a repetição e falar, não quero, isso é mais do mesmo, próximo. Né? Essa atitude a gente tem que ter, porque daí quem produz vai parar de se fixar na repetição, né? Nessa eterna cópia da cópia, que é empobrecedora, que é embrutecedora, mais do que tudo. Não é? O público ele é alvo e ele também é agente. Ele é aquele para o qual a obra está sendo produzida e vai ser endereçada, mas também é esse público que tem que exigir do produtor que o produto seja melhor. Então, vamos dar um exemplo. Uma galera vai assistir um jogo de futebol. Eu amo meu clube, meu time do coração, mas o que ele está jogando é terrível. E o ingresso está caro. Então, eu estou pagando não por um espetáculo, eu estou pagando por uma miséria, por um sofrimento. Estou pagando para sofrer. Não está compensando. Então, vai lá e reclama, olha, eu quero que esse time jogue bonito. Então o Barcelona, por exemplo, ele é um time que se destacou não só por ganhar, não importa só como ganhar, importa como ganhou, se está jogando bem, se está desenvolvendo uma filosofia. Por quê? Porque quando você está ganhando e não sabe por que está ganhando, quando começar a perder, você não sabe o que você precisa mudar.
Você não sabe aonde precisa voltar e retomar o trabalho. Ó, vamos retomar quando a gente começou a perder porque a gente deixou de fazer isso aqui. Vamos voltar a fazer. Agora, quando você está ganhando no aleatório, aí não sabe, aí quando começa a perder, todo mundo é ruim. O time, o treinador, e manda todo mundo embora. Então, sabendo o método, o processo, todas as etapas, aí eu sei, né, reproduzir isso sempre que necessário. Nesse sentido, então, eu gosto muito de uma frase que diz assim: é o ouvido de quem ouve que aguça o juízo de quem fala. Então vamos supor, vocês estão aí me ouvindo, mas se vocês começarem a colocar comentários inteligentes, e eu perceber, puxa, esse público que está me ouvindo é um público bastante inteligente, né, e bastante exigente também, eu vou, de fato, né, tentar cada vez melhorar mais, tentar me policiar mais para não falar determinadas coisas que de repente está ofendendo as pessoas que estão ouvindo, né? Então, às vezes eu estou falando aqui, o que eu estou falando está tranquilo para mim, mas eu não sei se está tranquilo para quem está ouvindo. Entendem o que eu quero dizer? Então, o público vai acabar, digamos, exigindo que o meu produto, aquilo que eu estou oferecendo, seja bom. É claro que aí entra como os youtubers fazem, né? Ó, dê o seu like, se inscreva no canal, ativa lá, né, para você o sininho, para você não ficar de fora dos últimos lançamentos do canal, né? Sempre ser informado quando tem vídeo novo. Aquelas coisas que eles ficam pedindo todo o vídeo. Eu não estou fazendo isso aqui, não vou fazer isso aqui, porque eu acredito que se isso valer a pena para você, o conteúdo que eu estou tentando te transmitir, você já vai fazer isso. Você já vai se inscrever, dar o seu like e toda a sequência aí, que você já sabe, para favorecer o canal, para eu continuar com ânimo, né, e estrutura para trazer esse conteúdo para você. Entende? Então, o público é ao mesmo tempo alvo e ao mesmo tempo agente. As preferências do público, elas são moldadas pela indústria. Mas quanto mais esse público for exigente, mais esse processo de moldagem vai ser bem feito, vai ser bem elaborado, para que o produto final seja melhor também. Então, quanto mais o público se conforma com coisas ruins, com produtos ruins, aí para que a indústria vai melhorar? Porque para melhorar, você precisa investir mais dinheiro, melhores equipamentos, melhores profissionais, não é? Para que o produto final, chamado filme, melhore. Então, por isso que a gente faz essa diferenciação entre filme, que é o produto final, e cinema, que é o meio. E é um meio que envolve indústria, envolve tudo mais. Porque é uma cadeia produtiva, e essa cadeia, então, ela no cinema tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o blockbuster, que é o filme feito com investimento de 250 milhões de dólares, por exemplo, os filmes do Christopher Nolan, para gerar 1 bilhão, e tem aqueles filmes mais de arte, aqueles filmes do cenário alternativo, né, independente, os filmes de festivais, que vão ser apresentados só dentro de festivais e não nas salas de exibição, porque tudo isso custa, né, custa dinheiro, custa os investidores, a propaganda, né? Então, esse meio é um meio bastante complexo. E aí, então, a indústria ela vai fazer, né, todo tipo de filme, todo tipo de gênero e de qualidade também, em função desse público. Tem, né, público, a gente tem que usar sempre no plural, públicos. Então, existem públicos para todos os tipos de espectador, e a indústria também vai moldar a sua produção visando esses tipos de espectador. Essas narrativas que vão sendo moldadas, que vão sendo geradas, elas vão educando a nossa sensibilidade. Esse modo de contar, que varia, mas não varia infinitamente, ele vai, né, alcançando os seus públicos, cada tipo de narrativa, e esses públicos, então, vão tendo a sua sensibilidade educada por aquilo que ele consome. Isso em todo segmento da vida, tá?
todos os segmentos, tipo de música, tipo de esporte que você consome. Por exemplo, é diferente a mentalidade de quem consome só futebol e de quem consome, por exemplo, só tênis. Ou esses dois, individualmente, em relação a quem consome tudo quanto é tipo de esporte, tanto coletivo quanto individual. São mentalidades, porque o esporte desenvolve uma ética. Existe a chamada ética do esporte. Mesma coisa com a música, mesma coisa com, né, quem ouve música clássica vai ter, né, uma exigência diferente de quem só ouve, eu não vou falar nome de estilo aqui, mas estilos de massa que não estão preocupados, por exemplo, com a qualidade das composições, a capacidade das letras de fazer pensar, né? Então, esse consumo ele, do espectador, ele vai ser direcionado, né? Vai ter a ver com os valores que estão sendo transmitidos pelo produto, livro, filme, música, etc., daquele consumidor que vai buscar esse valor. Eu tenho esses valores em mim e eu vou buscar. Então eu quero um esporte mais de gentleman, né, de cavalheiros, eu vou assistir tênis. Eu não vou assistir futebol americano, que os caras ficam se batendo, brigando, no futebol também, pessoal brigando, torcida brigando. Eu quero aquela torcida em que na hora que o juiz fala please, s'il vous plaît, né, todo mundo fica quieto, a quadra vira um túmulo e os jogadores podem desenvolver o seu esporte no mais alto nível. Né? Então, esses valores, o valor do público que cada um leva ou traz consigo, né, ele quer buscar o produto que esteja adequado a esses valores, que não vai ofender os seus valores. E aí, o que a pessoa consome diz muito de quem ela é. Então, o que ela é vai determinar que ela consuma X e não Y. E quando o Y estiver diante dela e todo mundo estiver consumindo Y, ela não vai se curvar diante disso porque ela tem autonomia. Né? Autonomia é a capacidade de falar não, principalmente não, né? Falar não quando necessário. Olha, respeito, não julgo ninguém que faz, mas eu não quero para mim, não quero para minha vida. Então isso é autonomia. Eu estou falando isso porque na prática, na vida real, é muito difícil fazer isso. É muito existe uma fórmula que eu gosto sempre de dizer que tem hora que é preciso ser igual e tem hora que é preciso ser diferente. E a maioria das pessoas invertem. Quando é para ser diferente, elas são iguais, para agradar. E quando é para ser igual, aí ela quer ser diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O aluno, né? Às vezes vai ter um show e não é o tipo de música que ele gosta, ele vai porque todo mundo da sala dele vai. Vai para agradar, para não ser o chato da história. Aí depois, na sala de aula, tá todo mundo prestando atenção, e aí é a hora dele ser igual. Lá era para ele ser diferente, ele foi igual. Agora era para ser igual, né, na sala de aula, prestando atenção, aí ele quer bagunçar, quer conversar, quer ser o diferente. Então, ele está fora de sintonia, por assim dizer. Né? O cinema, então, ele é uma forma de narrativa e ele se alimenta da narração do senso comum. E ele também produz filme baseado no senso comum. Mas qual é a função do bom cinema? É fazer o espectador se elevar do senso comum, tomar isso como ponto de partida e remeter a algo que vá além do senso comum. Isso é o que a gente chama de meta. Né? Meta é além de. Então é um meta-senso. É um senso mais rebuscado. Então pensar sobre aquele cotidiano. Eu posso até representar, mostrar aquele cotidiano, mas eu preciso pensar sobre aquele cotidiano. Para, de repente, modificar aquele cotidiano. Imagina todas as pessoas que vivem naquele meio, naquele contexto específico, vendo filmes sobre aquele contexto, retratando aquela vida, e ele perceber, nossa, como a gente é sem noção, por exemplo. Como a gente tem sido violento, como a gente tem sido intolerante, como a gente não percebe o quanto a gente está sendo explorado. E aí começar a reagir a isso e fazer, entre aspas, a revolução. Imagina o sonho que isso não é. Cinema é utopia, literatura é utopia, tudo aquilo que projeta um mundo melhor
é utopia. Aliás, eu até posso dizer que a utopia é uma das grandes vocações do ser humano, né? A gente consegue sempre projetar o mundo melhor, tudo que a gente vê, a gente consegue imaginar aquilo melhor. Mas fazer é mais difícil. Por quê? Porque precisa de uma atitude. E essa atitude nasce da razão crítica, do exercício dessa razão. E essa é a proposta desse canal. Então, para terminar, o cinema ele fica entre o mero entretenimento, que daí é a coisa do senso comum, é da pipoca e do refrigerante, e caminha para uma pedagogia social, para nos ensinar como o mundo funciona, como o meio social onde eu vivo funciona e como eu devo viver. Como responder aquela pergunta do Sócrates, né? Como eu devo, o que eu devo fazer? Né? Mais do que o que eu devo saber, é o que eu devo fazer. Sócrates inaugurou essa pergunta. E ao fazer essa pergunta, o que eu devo fazer, ele inaugurou a ética, rompendo com a lógica dos pré-socráticos, que ficavam querendo saber qual que era o elemento originário e ordenador do universo. E aí ele cria essa pergunta, e aí ele inaugura uma reflexão que está aí até hoje, que é a ética, né? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser feliz? O que eu devo fazer para ser um pai melhor, para ser um cidadão melhor, não é? Tudo melhor, não é? O que eu devo fazer? Então, isso é o que a gente chama de pedagogia social. É mostrar como as coisas são, como elas deveriam ser e promover essa transição do ser para o dever ser, do pior para o melhor. Numa ideia de evolução mesmo, né? Pedagogia social. Portanto, assistir, troca o verbo assistir pelo verbo ler, né? Ler é um ato cultural ativo. Quando eu só assisto, eu fico ali passivo diante da imagem, eu não construo nada. Eu me mantenho na mesma posição, termino o filme e eu continuo a mesma pessoa. Agora, quando isso se torna um ato cultural, aí sim, aí eu penso, e cada vez que eu penso, eu volto diferente para a sala de projeção, cada vez mais exigente em relação ao que eu estou vendo, e lá fora, em relação a com quem eu vou me relacionar, ou com o que e como. Né? Eu me torno mais crítico, mais consciente, mais lúcido. Eu amo essa palavra, lucidez. Filme, então. O filme que, para mim, encabeça tudo isso é O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Esse filme, sim, é um pecado quem ainda não viu. Se a pessoa ainda não viu, ela está em pecado grave. É uma brincadeira que eu costumo fazer, mas ele precisa assistir antes de morrer. Tem até a série, né? Filmes para ver antes de morrer, séries também, mas esse com certeza é um deles. Ver antes de morrer. Nesse filme, há uma naturalização de muita coisa que a gente vê ali que é errado, que é crime. Então, há uma naturalização da hierarquia, né? Godfather, poderoso chefão, e abaixo dele vai vindo os outros elementos dentro da hierarquia, né? Sempre na vertical. Então, vem os capitães, vem os capos, né? Assistam Família Soprano, vocês vão ver do que eu estou falando, né? Então, conforme você vai acompanhando tanto a trilogia do Poderoso Chefão quanto a série Soprano, você vai naturalizando aquela hierarquia, muitas vezes aquela violência, a lealdade aos valores. Ali é muito valorizada a questão da lealdade. Se você faz juramentos, e se você trair esses juramentos, é pena de morte. É pena sumária e execução também, né? E aí você entra dentro daquele universo. Pode ser que até você se torne aficionado por aquele universo e passe a sonhar em ser, de repente, um gangster, né, um mafioso. Porém, aí tem aquele distanciamento, é uma ficção. Na vida real, isso dá cadeia. Na vida real, isso dá, de repente, dependendo do país, pena de morte. Então é você separar, né, a ficção da realidade. Por que a gente faz isso? A gente faz isso em filme de terror, né? Você fica ali sentindo medo até o limite da realidade. Ao final,
não é você que vai morrer, e também você pode desligar, né, a televisão antes de você ter um colapso, né, de você entrar, ter um breakdown e cair no chão, né? Então, se você não estiver aguentando, vai fazer outra coisa. É isso mesmo, tem filmes que são muito fortes, e aí não é para qualquer pessoa assistir, porque as imagens são muito fortes, vem até aviso antes do filme começar. Então, o Poderoso Chefão, ele tem aquela música, aquela estética, tudo muito lindo, então corre esse risco de naturalização de todo aquele estilo de vida, e até da glamorização, já falei isso em outros vídeos, da glamorização desse, né, o risco, o perigo da glamorização. E o livro é A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, francês, que falou muito sobre o poder simbólico, violência simbólica, poder simbólico, né? É um dos, talvez, autores, né, franceses mais lidos e venerados atualmente, né? Então, nesse livro, A Dominação Masculina, ele mostra como o poder simbólico opera de forma invisível e duradoura. Pega toda a crítica que as feministas fazem, né? Leia as grandes feministas, as teóricas do feminismo, porque tem muita gente que desenvolveu uma birra com o feminismo muito por conta do ativismo feminista. Mas eu sugiro que você leia as teorias feministas, as teóricas, e daí você vai ver que muito da denúncia que elas fazem é por conta desse patriarcalismo, desses vestígios que insistem em permanecer, né, desses valores patriarcais que continuam a predominar na sociedade de uma forma subterrânea, como também já falei em outros vídeos, né? Então essas influências invisíveis e duradouras, elas estão aí. Então isso é poder simbólico, é aquilo que continua dominando mesmo sem ser anunciado, mesmo sem ser explícito. E o Bourdieu faz a denúncia disso, desses mecanismos de dominação masculina que ainda insistem em operar. Lógico que ele escreveu isso lá nos anos 70, 80, mas muito ainda é relevante, ainda é atual. Então, Poderoso Chefão e A Dominação Masculina, duas referências para nós aí. Toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.